Vamos lá, aqui com vocês, mais um teste aqui sem planejamento, né? A princípio, eu senti de falar sobre julgamento social, né? Do quanto muitas vezes a gente faz de tudo para entrar aí nessa caixinha, que muitas vezes não é a nossa caixinha, é sim a caixinha do outro, e trazendo uma visão do quanto o ambiente impacta na gente, do quanto nós queremos sim fazer parte desse ambiente. Então aí eu vou trazer uma analogia muito legal de como é ser uma mulher elegante dentro da caixinha social. E para isso, assim, eu estou fazendo de forma bem leve, tranquila. Seja bem-vinda, Joelma. Esteja aqui com a gente, convida aí as pessoas, nada programado. Vamos aqui falar um pouquinho sobre julgamento social, voltando assim para um olhar feminino, né, de como a gente passa por esse julgamento e muitas vezes a gente opta e muda os nossos posicionamentos para caber nessa caixinha, né? nessa demanda de social, no que as pessoas esperam da gente, no que elas querem da gente. E muitas vezes nós nem percebemos que a gente vai perdendo a nossa essência, a gente vai mudando muitas vezes as nossas configurações, os nossos quereres, os nossos gostar, os nossos olhares, as nossas roupas, o nosso bem-estar, justamente para se encaixar dentro do que o social demanda. É tipo aquela situação em que a gente tá super bem, super confortável, super bem com a gente mesmo, a gente sai de casa maravilhosamente bem e quando chega num ambiente onde as pessoas olham para você de forma diferenciada, você se sente um ET ali dentro daquela configuração. E fazendo a leitura de um livro muito legal, eu estou lendo ele de forma bem tranquila, porque ele traz muita história, né? Ele traz muita analogia, muitos contos em relação à mulher, o que a mulher sofre em relação ao social. Eu trago uma analogia assim, que eu achei muito interessante, onde ele faz o comparativo de um homem que precisava de um terno. E esse homem, ele procurou, assim, o melhor alfaiate do local, né? O alfaiate mais famoso. E ele só queria um terno, né? Mas de antemão, ele foi lá e marcou para fazer esse terno. O cara fez o terno e chegou o dia lá da completação. E o que eu vou pedir? Observe bem essa história, embora eu vá fazer a analogia trazendo um homem, mas eu vou pedir para que a gente se embuta, se coloque nessa situação para ver o quanto muitas vezes nós abrimos mão de quem nós somos para ser aceito por aquele ambiente. Então esse homem lá foi provar esse terno, né? E assim que ele me acostumar com o cabelo, você vai amar, filha. Eu, meus brancos, confesso a você, foi muito sacrifício. Por quê? Porque eu recebi muito julgamento, em especial do ambiente pelo qual eu estou imerso, né? Então, eu recebia muita do tipo, tá faltando dinheiro, você tá desleixada, o que foi que houve que você tá tão descuidada? Por quê? Porque existe aquele momento, no meu caso, porque eu pintava, em que a tinta estava saindo e é desconfortável. Por quê? Porque fica muito visível. E assumi os cachos de vez também. Por quê? Porque eu usava química. Acho estranho, mas trabalhe isso em você. O quanto você está se sentindo bem e vá trabalhando isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente até se sente bem com o nosso cabelo. E eu vou trazer aqui o exemplo do cabelo que foi o que você usou. Mas quando a gente olha para o julgamento do outro, a gente começa a se questionar. Por quê? Porque a gente quer pertencer àquele ambiente. A gente quer ser aceito naquele ambiente. Então, eu vou trazer para você assim a minha experiência. Não foi fácil. Hoje eu sou referência em relação a ter assumido os meus cabelos brancos e soltar ele de forma esvoaçante, né? Porque eu ouvi as piadinhas do tipo cabelo de vassoura, vou tocar fogo, é um piaçá.
Só que eu sempre fui uma pessoa assim um pouco não delicada nas respostas. Então, quando eles diziam que era um cabelo de vassoura, eu dizia: não se preocupe, que eu já sou bruxa e já tenho uma vassoura. Então é do tipo. Então eu brincava dizendo que minha mãe não me perdia nas festas porque ela conhecia a vassourinha dela na multidão. E é você trazer isso de forma lúdica para você, você precisa se sentir bem. E quando a gente se sente bem, lógico que você vai trabalhando isso em você. E muitas vezes é entrar naquele questionamento do por que eu não estou me sentindo bem? É algo meu ou é algo que eu estou ouvindo do externo? E essa história que eu vou trazer aqui vai ser super, assim, super a sua cara. Por quê? Porque esse homem lá chegou aí para esse alfaiate, né? E foi provar. E quando ele colocou o terno, ele percebeu que a parte inferior do terno lá, do colete, da parte de cima, estava torta, né? E ele perguntou: gente, alfaiate, e essa situação aqui, eu faço o quê? Aí o alfaiate prontamente: não se preocupe com isso, basta você puxar um pouquinho a ponta que está mais curta com a mão esquerda. Então ele foi lá e recomendou: puxa com a mão esquerda que ninguém vai perceber isso aí. E o cliente continuou lá, o homem continuou olhando o terno, se sentindo, se achando e puxando lá com a mão esquerda. E ele fazia exatamente. Só que ele notou também que a lapela do paletó tava com a ponta um pouco enrolada, né? Tava dobrada. E o alfaiate novamente disse: não se preocupe com isso, né? Ele foi reclamar: pô, alfaiate, isso aqui, essa lapela não tá legal. Aí o alfaiate imediatamente: não se preocupe com isso, basta você virar um pouquinho a cabeça e segurar a lapela com o queixo. Aí o freguês, coitado, o cara lá, obedeceu, né? E vida que segue, observou que a costura da entreperna também não estava legal, que o gancho estava um pouco apertado, né? Subindo, apertado demais. E novamente o alfaiate insistindo com a situação: velho, você puxa um pouquinho o gancho para baixo com a mão direita, ou seja, ele já estava com a esquerda ocupada, ocupou a mão direita e o queixo também ocupado, então ele estava todo tronchão, né? E ele ficou com esse paletó, decidiu lá seguir as orientações do alfaiate e ficou com esse paletó, levou para casa e tal. Quando foi no outro dia, ele acorda todo animado, empolgado: vou experimentar meu paletó novo. E na hora que ele botou o paletó novo, ele foi seguir as orientações do alfaiate. Então, a mão esquerda puxava um lado do paletó, a mão direita segurava lá o gancho da calça e o pescoço, lá o queixo, segurando a lapela. E você imagine só a situação, né? O homem foi estrear esse paletó enquanto ele andava lá. Então, enquanto ele ia mancando, porque o queixo estava segurando um lado, as mãos estavam puxando o colete e a outra agarrada no gancho, tinha dois senhores que estavam jogando lá um baralho, uma dama, numa praça lá. E de repente os dois senhores perceberam ele todo troncho andando, né? E o senhor comentou, um dos senhores comentou: meu Deus, veja só, aquele pobre aleijado, né? Todo torto. Aí o outro homem olhou, refletiu e sussurrou: é mesmo, ele tá bem aleijado. Mas você sabe bem o que era que eu queria saber? Onde foi que ele comprou esse terno tão elegante? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente se coloca numa posição de aleijado, de desengonçado, de torto diante da vida, porque a gente assume muitas vezes os tronchos dos nossos paletós, né? Os defeitos do nosso paletó. E chamando isso aí para nossa realidade social quantas vezes eu uso minha mão direita para fazer aquele puxão porque eu vou ser julgada.
Quantas vezes eu faço esses movimentos de queixo, eu mudo, eu ando de salto, eu faço muitas vezes, uso uma roupa que não é confortável, em especial, muitas vezes boto aquela calça apertada porque eu quero estar num ambiente mostrando o que realmente eu não quero ser. E muitas vezes porque o ambiente demanda aquilo de mim. E eu vou trazer o cabelo. Por quê? Porque no meu ambiente de trabalho eu já escutei muito. Por que você não dá escova no seu cabelo? Porque você não usa salto. Então, muitas vezes você ter a ideia do quanto nós nos modificamos para sim se adequar àquele ambiente. Então, tendo a ideia de quando a gente se coloca diante desse ambiente e a gente passa por esses processos de transformação para que a gente seja aceito naquele ambiente, essas transformações, em sua maioria, elas ferem o que eu chamo muito da nossa autenticidade, daquela coisa que me faz feliz, daquilo que me preenche, daquela alegria que muitas vezes me contempla, me abastece o coração. Muitas vezes a gente começa a mudar os nossos comportamentos, a mudar os nossos posicionamentos, porque o ambiente demanda isso da gente. E esse julgamento social, aí eu vou trazer a fala do desconforto, né? A gente diz sim para a sociedade, mas internamente nós nos colocamos na posição de viver esse desconforto, né? Porque a gente não quer dizer não, a gente não quer desagradar, a gente quer pertencer àquele grupo, a gente muitas vezes quer ser visto como talvez o bambambam. E muitas vezes internamente dentro da gente existe aquele sentimento de insegurança. Só que nós fomos educados, nós fomos criados, a sociedade cobra da gente a gente ser sempre aquele bambambam. A gente ser sempre a mulher forte, a gente ser sempre a mulher que dá conta de tudo, da casa, do marido, da criança, da empresa, do trabalho e dos filhos. Só que muitas vezes nós não damos conta. E quando nós não damos conta diante das demandas sociais, do que é nos cobrado, do que nos é exigido, muitas vezes a gente se sente uma fracassada, a gente se sente deprimida, a gente se sente fraca, a gente se sente uma incapaz diante de tudo. Então, é fazer essa analogia do sentido de que muitas vezes eu não preciso dar conta de tudo. Em especial, assim, o que é que eu vejo muito nos meus atendimentos é mulheres casadas com filhos. O meu marido dá muito trabalho. Gente, o primeiro ponto, o marido da gente, ele é um adulto como a gente e as demandas devem ser divididas no casal. Então, eu jamais devo assumir a demanda que é do meu marido. Então, nós temos o hábito de querer abraçar o mundo, abraçar o mundo por completo e muitas vezes nos sentimos frustradas por não dar conta, por estar muitas vezes por aqui e quando a gente estoura nós somos as estressadas, nós estamos na TPM, só que não é, gente. Muitas vezes nós estamos cansadas de uma demanda que está alta demais e a gente por essa cobrança social de ser sempre perfeita, de dar sempre o máximo, o 120%, né? Como tem algumas literaturas que trabalham muito isso, seja sempre o seu 120%. Gente, ninguém é 120%. Por mais que exista aquela motivação que a gente diz que você tem a capacidade de dar mais 20%, você dá 20%, mas não todo dia. Vai chegar o momento em que essa conta vai chegar. E a gente precisa, sim, estar preparado. E quando eu falo preparo, eu trago muito preparo emocional. E quando eu digo preparo emocional, eu tomar uma decisão e muitas vezes eu não ficar me remoendo com essa decisão. E quando eu trago esse remoer de decisão, muitas vezes é até fácil para mim ir escolher de forma da boca para fora. Mas quando eu escolho da boca para fora, muitas vezes eu fico com aquela elucubração
elaboração mental, me sentindo culpada, me sentindo muitas vezes a pessoa que tomou a decisão errada, do que não deveria ter feito isso, de que magoou o outro. Então, a gente termina se embotando nesse processo de culpa que só nos adoece. E quando eu falo que só nos adoece, é porque muitas vezes, mentalmente, nós não estamos preparados nesse processo de decisão. E quando eu falo de decisão, é no sentido de decidir o que vou fazer e assumir isso aí. Então, assim, nos meus processos em especial, ultimamente, eu tenho feito um planejamento para uma determinada coisa que eu quero. E assim, dentro de casa eu fiz uma divisão, e quando eu digo uma divisão, os membros que moram comigo já são adultos, então eles têm capacidade sim de assumir tudo isso aí. E isso, Joelma, assim, é um incentivo, e é um incentivo que eu falo, olha para dentro de você. Olha para você. O que é que a Joelma quer? O que a Joelma está sentindo? Quais são as necessidades da Joelma que ela tem, que muitas vezes a própria Joelma não está atendendo? Quais são os meus quereres? E quando eu falo os meus quereres, muitas vezes eu quero algo e eu não consigo comunicar o que eu quero. E ontem foi muito engraçado, eu participei de uma constelação que eu achei linda a frase que uma mulher trouxe, né? A constelação foi voltada. No fim, observou-se que existia uma dificuldade de comunicação muito grande, e essa dificuldade de comunicação atrapalhava o desenvolvimento dessa pessoa. E dentro desse processo de muitas vezes nós termos essa dificuldade de falar, e quando eu trago dificuldade de falar, muitas vezes eu não consigo falar e ser compreendida. E quando eu falo eu não consigo falar e ser compreendida, eu até postei uma frase, entre o que eu falo, o que você escuta, o que você entende e o que você acha que eu falei, existe um abismo. E quando eu falo um abismo, muitas vezes eu estou aqui falando com vocês, só que tudo que eu falo, o nosso cérebro, e aqui o cérebro de vocês também, nós temos um sistema lá, que é o SAR, né? Ele é um filtro. E ele vai filtrar tudo que eu estou falando com vocês aqui com base em tudo que vocês têm lá registrado como verdade, em todas as crenças que vocês têm lá registrada no processo de vocês. Então, nem tudo que é bom para mim, quando bate em vocês, pode ser que vocês digam, peraí, isso para mim é uma ameaça, isso para mim é um risco. E é o que a gente fala muito de cada pessoa é um mundo. Cada situação é diferente para cada um. Cada pessoa vai reagir de uma forma com base nesse sistema de ativação reticular. E esse sistema de ativação reticular ele é formado em tudo que eu acredito. Então eu posso trazer aqui uma verdade que para mim é a mais pura verdade, onde para vocês não seja. E que está tudo certo. É eu trazer aquela ideia de que existe o fato e existe o significado. O fato, ele é único. O fato é o acontecido, é o ocorrido, é o que eu diria. É tudo tirando as interpretações, as emoções, todo o meu emocional, eu tiro dessa situação. É eu dizer que isso aqui é um livro. Isso é simplesmente um livro, isso é um fato. Só que quando eu coloco minhas interpretações em cima disso aqui, eu posso dizer que esse livro é muito bom, esse autor é maravilhoso, que esse livro é muito fofo, que eu estou amando esse livro. Mas isso nada mais deixa de ser um livro. E pode ser que esse livro para você seja um livro chato, seja um livro insuportável, seja um assunto que você não queira ver. Então, o que é que eu trago? O fato é o mesmo, é simplesmente o livro. No entanto, a gente, diante das nossas percepções, diante do que a gente tem internalizado dentro da mente da gente, eu posso considerar esse livro um fofo, do mesmo jeito que você pode considerar esse livro um lixo. Quem está certo? Não há certo e não há errado. É saber que, diante da situação, você interpreta de uma forma e eu interpreto de outra.
Entende? Então, assim, é ter a ideia de que muitas vezes a gente, para se colocar dentro desse ambiente social e ser aceito, a gente concorda que o livro é bonzinho, muitas vezes achando o livro um cocô. Entende? Então, muitas vezes nós temos a dificuldade de assumir esse não para o social. Muitas vezes nós temos a dificuldade de dizer, pô, não é isso que eu quero, não. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de fazer isso e assim, é muito interessante, tem uma leitura que se não me falha a memória, o nome do livro é Convencendo, Levando à Persuasão, onde é justamente uma técnica onde o cara concorda. Pô, eu concordo que isso aqui, e dentro do meio, quando ele fala com muita ênfase, quando ele traz histórias que fazem aquilo ali virar positivo, muitas pessoas concordam sem nem ao menos conhecer aquilo ali. Só pelo fato de ter alguém que deu ênfase e trouxe aquilo ali à tona. Então, é a gente estar atento a isso e sair desse processo de alienação. E quando eu falo sair desse processo de alienação, é ser seres pensantes. E quando eu falo ser seres pensantes, é sim ter opinião diante das coisas. E lógico, quando eu trago opinião diante das coisas, não estou aqui chamando ninguém para briga, porque tem pessoas que chegam no ambiente, aquela atitude, né, de não, eu sou desse jeito. Não, vamos observar o que é que aquilo ali me traz. Quais são os leques de possibilidades que aquilo ali abre para mim? O que é que eu não estou enxergando que aquilo ali pode estar por trás daquilo ali? Traga para mim o que é que você enxerga que pode ser algo positivo. E muitas vezes, diante desses questionamentos, nós começamos a olhar as coisas de forma diferente. E eu sempre falo muito, em especial, no sentido de muitas vezes, tá ali no tumulto. Se afasta um pouco e olha para aquilo ali de longe. Dá aquele olhar de longe. Dá aquela atenção no sentido de observa como é que aquilo ali está caindo para mim, como é que aquilo ali mexe com as minhas emoções, quais são as atenções que me vêm quando eu vivo aquela situação. E muitas vezes a gente está atento a isso, por quê? Porque é dentro desse processo que a gente vai sim aprendendo a decidir. Eu tenho que aprender aos nãos para tudo. Tenho essa dificuldade. Então você tem dificuldade de dizer não. Massa, vá treinar o seu sim. Se você diz não para tudo, você também fecha as portas. Tem uma música da Sandy que é linda, que se eu fosse você eu ouvia. Não olha se você não gosta da Sandy, mas escuta a letra da música, que ela traz justamente eu disse sim para tudo. E quando você diz sim para tudo, você abre um leque de possibilidades. Você abre um leque de oportunidades de viver e de experienciar coisas que você jamais faria se você tivesse dito não. Entende? Então, eu disse sim para o mundo, eu disse sim para tudo que eu não sabia. Entende? E muitas vezes, na consciência de que nós somos seres que viemos para experimentar, viemos para viver, viemos para aprender quais são os nãos que eu estou dando. Porque muitas vezes o não que eu estou dando são os não que eu ouvi na infância. Eu dou não só porque eu ouvi não a vida toda. Então, no meu sistema lá de ativação reticular, primeiro eu digo não. Entende? E isso é pro sim e pro não. Tem pessoas que não sabem dizer não. Tem pessoas que tudo é sim, tá sobrecarregada, mas não consegue dizer não para o outro. E qual é o convite? Treine os pequenos não.
Vá trazendo situações no sentido de com muita amorosidade, lógico, porque se você traz esse padrão, é difícil muitas vezes dizer isso, até porque muitas vezes o outro vai estranhar isso de você no sentido de que você sempre disse sim, e quando você sempre diz sim, o dizer não vai trazer para você esse desconforto, e é um desconforto muitas vezes de autopunição, muitas vezes de autoculpa, de você se sentir culpado por ter dito não. E muitas vezes é necessário dizer não. Boa tarde, meu irmão, tudo bom? Então, assim, muitas vezes é necessário dizer não. Eu também te amo, meu amor. Então, muitas vezes olhar pra gente e dizer: o que é que me faz feliz? Muitas vezes eu estou dizendo o não, eu estou dizendo sim para o outro, só que eu estou assumindo o meu desconforto. Muitas vezes não é o que eu quero. Eu agrado o outro e eu me desagrado, e vice-versa. Então, a pergunta nós vivemos uma vida onde, em especial, o primeiro eu preciso viver esse momento. Eu preciso ter ciência desse momento. E ter ciência desse momento, muitas vezes, é admitir esse desconforto e buscar entender por que eu me sinto desconfortável em muitas vezes agradar o outro e me desagradar. Porque toda vez que eu digo sim para o outro e eu estou me desagradando, eu estou nesse desconforto, e quando eu trago desconforto, muitas vezes eu disse sim para o outro, mas eu estou ali pensando: poxa, velho, por que eu aceitei isso? Poxa, velho, isso é muito ruim. Eu não deveria, eu deveria ter falado assim, assim, assim. Por que eu não falei isso, isso e isso? Entendeu? E isso é justamente esses pensamentos que eu falo muito de pensamentos brincalhões, né? São os pensamentos que muitas vezes eles nos bombardeiam no nosso dia a dia. Eles estão ali no nosso dia a dia, e se a gente não estiver atento, eles levam a gente para um padrão muitas vezes negativo. E quando eu falo negativo, ele tira da gente o nosso centramento, a nossa atenção, o nosso direcionamento na questão dos nossos projetos e das nossas atividades. Por quê? Porque a gente entra num processo ansioso de entender por que eu não disse não quando eu queria ter dito não. Entende? E é isso aí. Então você tem dificuldade de dizer não e se sobrecarrega por isso. Então é começar a testar. E muitas vezes, Joelma, a dificuldade de dizer não e termina se sobrecarregando cai muito naquele campo de eu quero ser a boazinha. É ridículo isso, mas o nosso cérebro faz isso por a gente. Eu quero ser sempre a boazinha. E pode ser, muitas vezes, um processo de troca inconsciente, no sentido de eu faço pelo outro para que o outro tenha uma dívida inconsciente comigo. Ou muitas vezes eu quero sempre ser a pessoa que cuida de todo mundo. Eu quero sempre ser a pessoa que dá atenção a todo mundo. Eu quero ser aceita por todo mundo. E para eu ser aceita por todo mundo, eu preciso dizer sim para todo mundo, entende? Só que dentro do nosso processo de autoconhecimento, existe uma coisa chamada limite. Qual é o limite que eu estabeleço para que eu diga sim e eu diga não sem me ferir? Qual é o princípio? Quais são os parâmetros? Epa, peraí, muitas vezes eu estou sobrecarregada, massa. Esse sobrecarregar, muitas vezes é um plano estratégico meu para chegar em algum ponto, mas muitas vezes não é. Então, faz a avaliação. Quais são os nãos? E essa avaliação é muito simples, você pode muito bem chegar no fim do seu dia, pega um diário, né, que eu sempre digo, e tira do seu plano mental e bota tudo no plano físico. Tem lá seu caderninho de anotação, dia tal. Quais foram os sims que eu dei? Quais foram os sim que eu dei querendo dar não? E vai lá.
O que era que eu estava sentindo naquele momento? Quais eram as emoções que eu estava sentindo? O que era que eu estava vivendo? Por que eu disse sim querendo dizer não? Eu fiquei com pensamentos brincalhões depois de ter dito sim, e tudo isso dentro do seu processo de avaliação, dentro do seu processo, ele vai sim trazer para você a reflexão e vai trazer para você uma identificação de quais são os padrões que você muitas vezes diz sim querendo dizer não, ou vice-versa. E isso serve para todo tipo de comportamento da gente. Por quê? Porque é muito comum, e quando eu digo comum, nós queremos sim fazer parte desse mundo social. E muitas vezes, para fazer parte desse mundo social, é você ter a ideia, né? Algumas pessoas usam a analogia da ovelha negra. A ovelha negra nada mais é do que aquela ovelha que é negra dentro de um monte de ovelhas branquinhas. Só que aquela ovelha negra é a ovelha que discorda, é a ovelha que pensa diferente, é a ovelha que não quer seguir o caminho daquelas ovelhas, é a ovelha que acredita que tem um potencial diferenciado e esse potencial pode sim ser utilizado. Só que o que é que acontece? Dentro de um hall, dentro de um pasto, né, de ovelhas, onde apenas uma pensa diferente, a força de todas as outras faz com que ela se sinta diferente ao ponto de muitas vezes ser excluída. E quando eu digo ser excluída, é dentro daquele julgamento, dentro daquele campo de ovelhas branquinhas, tem uma pretinha que diz, não, eu não vou por esse caminho, não, eu não vou comer desse pasto. E muitas vezes ela busca algo diferente. E é dentro de buscar esse algo diferente que nós temos o medo, que é onde a gente precisa romper essa barreira. Por quê? Porque quando nós vamos para esse pasto diferente, que a resposta é positiva, as ovelhas dizem, foi sorte. As branquinhas lá, foi sorte, fulano deu sorte. Mas se ela for para esse pasto diferente e dentro desse pasto diferente houver aquela sorte de ter realmente vingado, as outras ovelhas vão questionar, o que foi que essa ovelha fez? Essa ovelha é muito atrevida. Essa ovelha conseguiu algo que nenhuma mais conseguiu. E isso, muitas vezes, a gente consegue identificar esses padrões através da análise corporal, né? Quando você percebe, pela análise, você percebe qual é o padrão mental daquela pessoa. É uma pessoa que é introspectiva ou extrovertida? É uma pessoa que é comunicativa ou não? É uma pessoa que é palco ou caverna? É uma pessoa que gosta de exposição ou não? É uma pessoa que preza pelo conforto ou ela preza pela beleza? Então, dentro desses padrões, a gente vai observando que se você está dentro de um padrão que lhe conduz e você é uma pessoa que preza pela segurança, você vai com o bando. Só que se você é um padrão que você arrisca mais, você é um padrão que tem mais ideias, você pode sim sair desse bando. Então, ter essa ideia, né? Você ter essa noção de que o que é que o meu corpo me mostra? E assim, a análise corporal traz muito isso. A análise corporal é capaz de definir como é que sua mente funciona pelo formato do seu corpo. Então, se eu sou lá uma pessoa que sou magrinho demais, cabeção, em sua maioria, ele tem um traço de esquizoidia maior, é uma pessoa hipercriativa, no entanto, ela morre de medo de ser rejeitada. Por quê? É uma pessoa que tem outras ideias, máximo de ideia, no entanto, as ideias dela são consideradas como louca. E a partir da hora que ela traz essas ideias para esse campo de ovelhinhas brancas, que a ovelhinha branca diz, epa, peraí, essa ovelha está muito além. Vamos, bota ela lá, senão ela vai acabar matando a gente. Por quê? Porque todo o campo, o meio, ele preza por essa segurança. E isso são padrões, muitas vezes, inconscientes. Então, o dominar, ter noção do nosso medo, ele serve para duas coisas. O medo é uma emoção básica, massa. A função do medo é me defender, perfeito. Só que se esse meu relógio de medo estiver desregulado, eu vou estar com medo de tudo e eu vou deixar de viver, eu vou deixar de pular, eu vou deixar de me lançar na vida por um medo que eu posso sim olhar. Peraí, esse medo é real?
esse medo, eu preciso me preocupar com esse medo? Ou esse medo é algo que realmente eu preciso parar? Por quê? Porque ele vai me colocar num processo de vulnerabilidade e pode me matar. Então, nós termos o medo é necessário, ele é vital. E quando eu digo ele é vital, se nós não tivéssemos o medo, nós estaríamos numa posição onde a gente sairia atravessando a rua sem nem prestar atenção nos carros e morreríamos. Então, ainda bem que nós temos lá o reloginho do medo, onde diz, epa, peraí, tenha cuidado. Ao atravessar, olhe para um lado, olhe para o outro. Então, esse olhar para o lado e para o outro é as ferramentas que a gente busca para que a gente consiga atravessar a rua de forma saudável e sim abarcar os nossos resultados dominando os nossos medos. Somado, eu tenho lá um traço que é oralidade, é o fofinho, o gordinho, a pessoa que gosta muito de se comunicar. Então, eu tenho a habilidade da comunicação, eu sei falar, porém eu morro de medo de ser abandonado. Então, eu sei falar muito bem, muitas vezes é aquela pessoa que não consegue dizer não, por quê? Porque ela tem medo de ser abandonada. Então, tudo que você pede, eu faço. Tudo que você pede, eu faço. Então, o oral é um dos traços que trazem muito esse se sobrecarregar pelo medo de ser abandonado. Então, no terceiro traço, a gente tem lá a psicopatia. Lembrando, gente, esses nomes são nomes técnicos, são nomes da época lá que foram estudados. Então, não tô aqui dizendo que o povo é psicopata. Não, é o traço que representa a psicopatia. Bárbara, o que é que o traço da psicopatia traz de vantagem? Uma pessoa que traz um traço de psicopatia elevado, ele é uma pessoa hiper, ultra, mega negociadora. É uma pessoa visionária, é uma pessoa que sabe fazer as estratégias para ela obter o que ela quer. No entanto, ela morre de medo de ser manipulada. Então, ela é aquela pessoa que a todo momento ela prefere fazer para você porque você fica devendo a ela do que ela ficar devendo a você. Então, ela não quer passar pelo medo de jamais ser manipulada por você. Então, o nosso quarto traço seria o masoquista, ou seja, é um traço que é hiper, ultra, mega planejador, é um traço que adora fazer planilha, adora fazer planos, planeja tudo muito bem porque ele tem medo de ser humilhado. Ele, por medo de fazer errado, por medo de fazer cacas, ele faz com que tudo esteja minuciosamente, detalhadamente naquele padrão. Então, é um traço, é uma pessoa que, pelo medo de errar, ela busca planejar, planeja 1000 vezes, muitas vezes é considerada mais lenta. Por quê? Justamente porque ela não quer errar. E quando eu não quero errar, o que é que eu faço? Eu me preparo muito mais. Se eu vou fazer uma palestra, eu vou lá, estudo mais, eu faço minhas anotações para eu não esquecer. Por quê? Porque aquele traço em mim, se eu errar, eu vou me colocar num ponto de vulnerabilidade. E o nosso quinto traço é o traço da rigidez. Em especial, é aquele traço que traz o perfeccionismo, é aquela pessoa que quer tudo lindo, maravilhoso, no entanto, é uma pessoa hiper, ultra, mega competitiva. No entanto, esse perfeccionismo e essa competitividade é porque ele tem medo de ser trocado. Se alguém for melhor que eu, se alguém ultrapassar, se eu não souber, eu posso ser trocado. Então é aquele traço que a gente brinca dizendo que ele está na dualidade no sentido de eu preciso sempre ter um segundo plano. Por quê? Porque se eu não for boa o suficiente, eu posso ser trocada por outra. Então, quando a gente junta todos esses traços, então eu tenho a esquizoidia, que é criatividade, medo da rejeição. Eu tenho o oral, que é comunicação e o medo do abandono. Eu tenho o psicopata, que é a negociação e o medo de ser manipulado. Eu tenho o masoquista, que é o planejamento e o medo de ser humilhado, e eu tenho uma rigidez que é a competitividade mais o medo de ser trocado. Então, quando eu boto isso dentro de uma dança e eu me conheço, eu percebo, epa, peraí, por que eu tô competindo muitas vezes com a minha irmã ou com aquele colega de trabalho? Por quê? Porque muitas vezes o meu traço de rigidez está na dor, ele está se sentindo ofendido.
Ou muitas vezes a depender da área que a gente trabalha, muitas vezes eu trabalho numa área de hiper, ultra, mega criatividade, no entanto, o meu traço de criatividade é baixo, eu não vou conseguir dar o 100% ali dentro. E esse conhecimento dentro da sociedade, quando eu falo dentro da sociedade, muitas vezes é você entender os seus comportamentos dentro daquele meio, porque o meio, o ambiente impacta muito na gente. Então é eu entender que num ambiente hiper, ultra, mega competitivo, se eu tiver um traço de rigidez muito baixo, eu vou ser lento para aquele ambiente, eu vou ser considerada devagar para aquele ambiente. E muitas vezes eu vou ser julgada ali dentro, onde na verdade eu funciono daquela forma. Então, quando você conhece quais são os seus traços, quais são os ambientes que eu estou embutido, você pode sim fazer ajustes dentro desse seu perfil, trazendo para você essa visão de que eu posso sim negociar com os meus traços. Bárbara, o que é negociar com os meus traços? É justamente isso. Eu tenho lá um nível de criatividade um pouco baixo. No meu caso, assim, trazendo a minha análise, eu sou rígida, oral e masoquista, que são os meus 3 picos. Então, eu tenho uma competitividade muito alta, eu tenho uma questão da comunicação muito boa, e eu tenho também uma necessidade de segurança muito boa. Massa, se por um acaso alguém chega e me pede uma planilha para daqui a 5 minutos, eu vou me sentir insegura. Aquilo vai balançar em mim. Por quê? Porque a minha competitividade vai dizer vai rápido, vai rápido, vai rápido, vai rápido, faz. O meu masoquista vai dizer, epa, peraí, tome cuidado, vai analisar para ver se você não está fazendo nada errado. Entende? Então é você no meio da família constante do que fora. Exatamente. E na família é a mesma coisa. Você só vai mudar o ambiente. Exemplo, no meu caso, eu sou muito oral e o meu filho é esquizoide. Então, eu tenho uma necessidade de fala, de comunicação e ele não. Então, a gente entra em determinados conflitos, por quê? Porque muitas vezes eu quero conversar, eu sou extrovertida, eu sou pra fora, sou de falar, sou de querer, e ele é pra dentro. Ele adora estar no quarto dele, no videogame dele, na televisão dele. Só que aí, como é que a gente faz esse acordo? Então, dentro de casa, às vezes eu digo a ele, pô, filho, eu tô precisando conversar. Aí ele, vá, mãe, converse. Você quer falar? Então, são acordos que a gente faz dentro do ambiente familiar. E lembrando que isso é para tudo. Se por um acaso, dentro da sua casa, você tem lá uma pessoa que traz um traço de psicopatia elevado e você traz um traço de rigidez ou até mesmo psicopatia também elevado, essas duas pessoas vão estar em briga constante. Por quê? Porque os dois vão querer competir dentro desse ambiente. E o que é necessário, Bárbara, para fazer dentro de uma casa onde eu e o meu esposo, muitas vezes, nós temos esses traços, nós desconhecemos dessa informação. Massa, primeiro trazer consciência. Perfeito, Bárbara, conheço, o meu traço é esse, o traço dele é esse. Massa, o que é que cada traço traz? Isso e isso, pronto. Dentro disso, se eu tenho um traço de liderança dentro, as duas cabeças são líder, dentro de uma casa vocês vão ter que dividir quais são as áreas de liderança. Olha, amor, você lidera, um exemplo, nas compras da casa, eu lidero nisso aqui. Você lidera com isso aqui, eu lidero com as crianças. Você lidera na cozinha e eu... Por quê? Porque senão vocês vão estar em constante combate. Um vai estar competindo com o outro de forma inconsciente. E essa competição de forma inconsciente leva o relacionamento à falência. E quando tá todo mundo calado, faz o quê? Traz para comunicação. E quando eu digo traz para comunicação, muitas vezes o calado é um calado porque ele não quer se expor, não quer colocar um ponto de vulnerabilidade. O que é que acontece? Dentro da relação, se não houver maturidade dentro dessa relação, no sentido de
eu conheço como você funciona, mas eu não vou usar isso contra você, porque tem muito isso, a depender do casal, existe uma competição muito grande, onde há uma disputa, e dentro da relação a gente traz muito a questão da confiança e da intimidade desse casal. Por quê? Porque essas informações, elas são informações que muitas vezes eu tô calado, mas é para eu não falar nada que o outro possa utilizar contra mim. Por quê? Porque se eu falar isso para ele, ele vai utilizar isso contra mim, e isso para mim vai ser um ponto de vulnerabilidade. E se eu for rígida, o que é que o rígido tem medo? Medo de ser trocado. O que é que o psicopata tem medo? Medo de ser manipulado. Se eu for rígido ou psicopata, aí é que eu não falo mesmo. Por quê? Porque se eu falar, eu vou estar dando arma e munição para o outro contra mim. Entende? Então, quando o casal chega a esse ponto, massa, tá todo mundo calado, perfeito, vamos lá, a conhecida DR, vamos conversar. Por que a gente tá assim? Quais são os nossos objetivos? E lembrando sempre, dentro de um casal eu tenho duas pessoas, que são dois sistemas, que são dois mundos, que têm crenças diferentes, teve criações diferentes, acreditam muitas vezes em coisas diferentes, e não adianta o embate. O que é que vai acontecer? Vamos lá, qual é o objetivo do casal? Eu vou ter os objetivos individuais e eu sempre trago muito. Eu atendi um casal uma certa vez, que foi muito engraçado e nunca me saiu na mente, porque era um casal que ele trazia a vontade de morar no interior e a mulher trazia a vontade de morar numa cidade grande. E eu disse, puta merda, fudeu, lascou. Porque se um quer silêncio e o outro quer barulho, esse casal ele precisa de um objetivo comum. Por quê? Porque os objetivos individuais, conversa só vem briga, os objetivos individuais estão divergindo. Só que aí a conversa, gente, a comunicação ela é importantíssima. E quando eu falo comunicação e briga, volto para a maturidade dentro da relação. Eu não estou aqui para disputar com você. Eu estou aqui para tentar achar a melhor forma de chegarmos ao nosso objetivo comum. E trazer isso para o casal, trazer esse diálogo para o casal, muitas vezes é se expor na vulnerabilidade de dizer quais são as minhas necessidades. Muitas vezes eu não falo as minhas necessidades porque eu quero que o outro adivinhe as minhas necessidades. Eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho muita necessidade de fala, eu adoro falar, eu trago isso, assim, o fato de conversar. Então, hoje em dia eu estou aprendendo a dizer, eu percebo que você conversa pouco comigo. Como seria conversar um pouco mais? Como seria para você conversar um pouco mais? E quando eu digo como seria para você, muitas vezes o outro é muito calado e conversar para ele é um sacrifício, entende? Então a pergunta é, como é que você se sacrificaria um pouco para conversar e o que é que eu daria em troca? É lembrar que relacionamento é aquele jogo que eu falo muito, né, de frescobol ou tênis. Por quê? Porque o jogo de frescobol, a intenção dele é manter a bola, fazer que não estoure a bola no jogo. Eu não estou competindo. Eu estou ali fazendo a minha melhor jogada para que esse outro parceiro pegue essa bola da melhor forma para que ele me devolva ela ainda melhor. Diferente do tênis, que a todo momento eu estou ali chibum, mandando a bola para mais longe possível para ver o outro se lascar. Então, quando a gente tem essa visão do que o meu relacionamento é, o que eu trago para dentro do meu relacionamento? É um jogo de frescobol ou é um jogo de tênis? É um jogo que eu me sinto bem jogando, eu tenho prazer de ajustar aquela bola para que o outro consiga o objetivo dele, do mesmo jeito que ele me devolve da melhor forma, que eu tento. E quando eu trago aqui a analogia do jogo, muitas vezes é na conversa, e na conversa eu não gostei do que você fez.
E quando eu trago não gostei do que você fez, trazendo muito para a comunicação não violenta, não é na fala de cobrança, é na fala de dizer o que você fez me magoou, mexeu comigo, trouxe emoções em mim, trouxe sensações e trouxe sentimento que é algo que eu não me sinto confortável em sentir. Só que nós fomos educados a não expressar as nossas emoções, a não expressar o que a gente está sentindo. Porque toda vez que eu expresso o que eu estou sentindo, eu estou me colocando num ponto de vulnerabilidade diante do outro. E me colocar nesse ponto de vulnerabilidade é sim me colocar numa situação que é desconfortável. Por que é desconfortável? Porque nós vivemos num padrão social de competitividade. Eu tenho que ser sempre melhor do que você. Eu tenho que sempre mostrar que eu sou melhor do que você. Só que quando eu faço isso, dentro de uma relação, eu deixo de olhar para os objetivos da relação. Muitas vezes eu estou ferindo o meu companheiro de forma inconsciente. E quando eu estou ferindo o meu companheiro de forma inconsciente, eu estou muitas vezes reduzindo a minha conexão com ele. E quando eu trago aqui conexão, lembrando, no caso de casais, de relacionamento de casais, geralmente, o que a gente faz quando a gente se sente ferida emocionalmente? Eu não transo. O que a gente faz quando a gente se ofende com o outro? A gente pega a coisa que o outro mais gosta e a gente não dá para ele. A gente faz aquilo ali como se fosse uma revida, no sentido de dizer, eu não gostei do que você fez comigo. E o convite quando eu não gosto do que você faz comigo, quando eu não me sinto confortável, por que eu não converso com você? Entende? É trazer esse diálogo. Por quê? Porque se você tem sua relação de forma íntima, numa conexão legal, e quando o outro já sabe do que você não gosta, isso vai clareando no sentido de que o outro vai estar sempre sabendo o que é que você gosta. E quando a gente chega a esse nível de conexão, muitas vezes a gente faz algo e a gente já olha para o outro porque a gente reconhece que foi algo que a gente sabe que ele não gosta. Entende? Que é aquela comunicação Wi-Fi, você não precisa nem falar, você já sabe que fez algo que magoou o outro, que tocou no outro de alguma forma. E isso é intimidade, isso é conexão. Só que para que haja essa intimidade, essa conexão, é necessário que haja o diálogo, é necessário que haja essa conversa, é necessário que haja essa interação onde, a partir daí, eu vou sim dizer o que eu estou sentindo, e muitas vezes dizer o que eu estou sentindo é se colocar nesse ponto de vulnerabilidade, de dizer, velho, o que você fez doeu demais em mim. Só que quando eu trouxe a questão da maturidade, se o casal não for maturo o suficiente diante dos objetivos que tem, o que ele faz? Ele vai lá e toca na ferida para machucar o outro. No sentido de, eu já sei o que você não gosta, então quando eu quiser lhe ferir, eu faço isso. Entende? E o intuito é justamente a gente estabelecer uma relação que seja uma relação saudável, no sentido de que, peraí, vamos ajustar qual é o meu objetivo dentro dessa relação. O que eu quero dessa relação? E lógico que eu estou trazendo todos os parâmetros. Lembra que a gente tem uma vida, que dentro dessa vida tem o social. É bem assim. É isso mesmo, Leide. É bem assim. Só que nós temos essa dificuldade de comunicação. E quando eu trago nós temos, geralmente as mulheres sofrem mais. Por quê? Porque nós, a depender da idade, né? As de hoje são mais revolucionárias, mas a depender da idade, você foi criada para ser mocinha. Fecha as pernas, sente direito,
Não faça isso, não faça aquilo, não responda, se comporte, entende? É tipo aquela frase do meu bode tá solto, prenda suas cabritas, entende? Então, a gente foi criada dentro desse mundo onde muitas vezes nós somos necessários, nós recebemos aquele convite para ser a ovelha negra. Só que ser a ovelha negra demanda da gente muita coragem. E quando eu trago muita coragem, é muitas vezes dizer não. É muitas vezes olhar para o outro e dizer, isso me fere. E assumir as consequências desse não. Porque muitas vezes a gente não assume. Muitas vezes a gente não está preparado. E quando eu falo preparado, não necessariamente só fisicamente, muitas vezes nós não temos preparo emocional para isso. Nós não temos o apoio. E quando eu falo o apoio, eu não sei se vocês assistiram, eu acredito que vai passar hoje no Fantástico, de um cara batendo na mulher na frente da mãe da mulher. Velho, quando eu vi aquela cena ali, eu digo, se eu fosse mãe dela, eu tinha matado ele de dente. Então, quantas vezes a gente se coloca naquele ponto de não se posicionar por medo? Pelo medo das consequências. Quantas vezes a gente se coloca nessa posição de não falar porque vai ser julgada, de não falar porque se eu me posicionar eu vou ser condenada, as pessoas vão olhar para mim de forma diferente. E assim, quem entrou, a Joelma tá desde cedo, a gente falou aqui de cabelo. Então hoje vocês me veem assim com cabelo branquinho, bonitinho, mas nunca foi assim, né? Tão lindo. Hoje tá na moda, o platinado. Na época que eu decidi assumir os meus brancos, eu ouvi muita piadinha. Do descuidado, do desleixada, do moleque tá sozinha, porque na época eu tinha passado também por um processo de separação. Então, gente, as pessoas acham que isso não mexe com o nosso emocional? Mexe sim, a gente fica fodida emocionalmente, a gente fica com aqueles pensamentos miseráveis que só falta acabar com a gente. E a gente se sente mal sim, a gente é ser humano. Então, a gente assumir esse posicionamento, eu trabalho muito com a questão da consciência, o despertar da consciência, é o pensar diferente. Muitas vezes pensei assim, desse jeito. E é realmente isso, Elaine. Muitas vezes a gente vem nesses pensamentos, não é por má intenção. Muitas vezes nós fomos criados para isso. Tá tão no padrão do automático que a gente nem percebe. Só que aí é o que eu digo, eu sempre trago o convite, reflete sobre isso. O que seria escolher diferente? Como seria escolher diferente? Ah, Bárbara, você fala isso. Não, gente, isso é desafiador, isso é constante, isso é todo dia. Vocês estão pensando que eu consigo fazer isso a todos os dias da hora que eu acordo? De jeito nenhum, tem dia que eu tô um lixo. Tem dia que eu me sinto uma bagaça. E eu vou lá, respiro, faço uma meditação, mantenho o controle, centro em mim. Vamos lá, Bárbara, continua. Então, muitas vezes é admitir que eu não vou conseguir fácil. E não conseguir fácil não quer dizer que eu não vá conseguir. Então, aquele fato de não desista jamais, às vezes eu preciso sim desistir de um pensamento e adquirir outro melhor. Às vezes é analisar aquilo que eu estou insistindo, que muitas vezes é de 10 anos atrás, vale a pena hoje? Aquilo que eu estou ali investindo, que era lá da época da minha mãe, que a minha mãe acreditava, hoje vale a pena? Talvez não valha mais e você tá ali, ó, agarrada, gastando toda a energia. E quem vem seguindo aí as leituras do dia, tem sido muito engraçado. A gente vem num padrão de desapego. O convite é desapega, velho, solta, não faz mais sentido. Só que as pessoas passam para mim mensagem no sentido de é uma grande mudança, eu vou mudar. Não.
Muitas vezes tu vai acordar querendo vestir vermelho e a tua mudança vai ser vestir preto. Muitas vezes a mudança é tão sutil que se você não estiver atento, você nem percebe que mudou. E eu vou trazer uma analogia muito legal, que é, essa semana eu acordei e eu disse, pô, eu vou com a blusa de manga. E do nada, quando eu me percebi, eu estava com a blusa de alça. Aí, detalhe, recebi todos os julgamentos possíveis, porque assim, eu nesses últimos dias, nesses últimos meses, eu perdi muito peso, e as saboneteiras aqui estão muito evidentes, e assim, a blusa de alça mostrou meus esqueletos, né? Mostrou a minha esquizoidia toda. Então, assim, é você ter ideia que você vai receber julgamento. Então, o julgamento foi, vixe como você tá magra, vixe como você é branca. Aí, eu sou sempre assim, muito brincalhona, né? Realmente, eu tô magra comparado a muitos aí que engordaram. De boa, vamos lá. Então, eu brinco muito. Enquanto você tá comendo as suas emoções, eu tô eliminando as minhas. Em especiais, as mais. Então, vamos fazer bem isso, minha filha, bem assim. Então, isso é trazer essa situação do o que é que eu estou escolhendo, que muitas vezes eu posso, sim, fazer essa mudança de chave, perceber que aquilo ali já não me comportou por um período, eu sou grata pelo momento que foi, mas hoje não faz mais sentido. E não fazer mais sentido é, sim, abrir mão do que não serve mais. E abrir mão do que não serve mais não quer dizer que eu vá abrir mão de tudo. Não, eu posso começar o meu processo de mudança, de pequenas mudanças. E muitas vezes pequenas mudanças eu decidi mudar e assim, muita gente me cobra. Como é que eu consigo meditar? Eu não consegui voltar a fazer exercícios físicos assim em academia, mas eu consigo fazer 20 minutos de alongamento e de meditação. Então, é você acordar e você embutir aquilo no seu dia. É o seu me time, é o seu momento para você, é o momento que você vai dedicar para você. Bárbara, é desafiador. Perfeito, é desafiador. Massa, usa como desafiador. Eu vou fazer sim. Eu vou fazer o meu exercício sim. Eu vou colocar aquela meditação? Sim. E eu estou numa fase da meditação onde eu estou trabalhando a meditação pelos movimentos. E assim, tem movimentos que é super desconfortável. E a pergunta é, como é que eu lido com aquele desconforto naquele momento onde eu preciso respirar e observar como o meu corpo responde? Entende? Então, é difícil? É desafiador. Eu sempre tiro difícil. É desafiador. Primeira vez eu não consegui, segunda vez eu não consegui. E a gente tem que estar sempre observando quais são os padrões de pensamento que vem na nossa mente. E isso a gente pode fazer com coisas simples. Eu trago para vocês aqui um exercício bem simples. Banho de presença e escovar os dentes com presença. Quem aqui para escovar os dentes com presença? Ninguém observa nem qual é o gosto do creme dental, ninguém observa se a escova está indo forte ou se está indo fraca, ninguém observa se a escova está horizontal, se está indo vertical ou se está indo circular, ninguém observa qual a posição da língua que está na boca na hora que você está escovando os dentes. Isso é presença. E quando você está presente no item, no passo a passo, lembrando sempre que o que é que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro automatiza os processos para que as coisas fluam mais rápido. Então, quando a gente traz a presença, a gente tem a sensação de que as coisas vão de forma mais lenta. Então, ter essa noção, trazer isso para o momento, eu volto fazendo um link com o que a gente começou a conversar. Quem aqui é a pessoa de paletó que tá toda troncha, mas tá toda bonita? Entende? Muitas vezes é aquela pessoa que tá com calo no pé, mas tá de salto porque o ambiente demanda de você tá bela e bonita em cima do salto. E aí, qual é a escolha? É eu me mostrar bonita ou eu estar bem? E dentro dessa escolha foi o que eu falei, eu suporto a minha escolha, eu suporto o que eu estou escolhendo, porque o que eu estou escolhendo tem uma consequência.
E muitas vezes a consequência é o julgamento do outro, é o olhar para você e lhe chamar de descuidada, é o olhar para você e dizer que você não tá bonita. E muitas vezes nós estamos com a autoestima baixa e a gente não suporta ouvir isso do outro porque a aprovação do outro é importante. Então, o convite aqui é trabalhar a nossa autoaprovação. O convite aqui é trabalhar o meu autojulgamento. O quanto eu estou bem comigo mesmo, o quanto eu me sinto bem comigo mesmo, para me sentir bem ao ponto de dizer, epa, pera aí, eu vou sim escolher o melhor para mim. E é botar aquela roupa para você, onde o mundo pode olhar torto, mas você se sente linda. É aquele preto básico quando o povo pergunta se você tá de luto, mas você tá bela. Você se sente a fazer o último biscoito do pacote. Então, é trazer essa consciência no sentido de que eu sou a minha melhor companhia. Eu preciso estar bem comigo mesmo. Que a partir da hora que eu estou bem comigo mesmo, o outro nada mais é do que um complemento diante do meu sentimento. O outro vai somar a mim. O outro não vai ser exclusivo, né, essencial. Não, ele vai somar. Ele vai aumentar aquela minha alegria, aquela minha satisfação, aquele meu bem-estar. E é isso que eu trouxe aqui para vocês como reflexão hoje. Eu vou parar porque já eu tenho um atendimento, então eu não posso me atrasar. Mas quem não ficou até o fim, quem ficou até o fim, né? Muito pelo contrário, muito obrigado. Quem não assistiu até o fim, volta lá, eu vou deixar salvo, assiste. Se fez sentido para você, compartilha com os amigos. Eu acredito que isso pode sim ser uma semente que a gente lançou no universo e traga mudanças. E dentro desse processo de mudanças, a gente vai sim mudando o mundo, despertando a consciência e na busca pelo autoconhecimento. Vamos lá, estejam bem. Fiquem na paz. Beijo, tchau, tchau.